Boa noite, igreja. Graças a Deus, é uma alegria estar aqui com vocês novamente, né? Depois de um ano, exatamente um ano, estou aqui de novo para ministrar aos irmãos e isso é muito especial. Agradeço demais ao pastor Thiago pelo convite e é muito bom estar com vocês. Amém? Eu quero convidar você a acompanhar comigo um texto, Provérbios 17, capítulo 17. Provérbios 17, verso 1. É um texto bem especial que reporta aquilo que eu quero compartilhar com vocês. Vamos ler, você pode olhar aqui e acompanhar comigo. Melhor é um bocado, vamos dizer juntos? Melhor é um bocado de pão seco com paz e tranquilidade. Diga paz e tranquilidade. Paz e tranquilidade do que a casa repleta de carnes e contendas. Amém. Fecha os teus olhos um instante mais. Eu queria que você pudesse dizer ao Senhor: Senhor, fala comigo. Senhor, vem ministrar ao meu coração. Vem ministrar, Senhor, ao coração da minha família. Fala com Deus. Diga para Deus: Deus, eu quero entender aquilo que o Senhor tem preparado para mim, para minha família. Eu quero entender, Senhor, para poder praticar e uma vez praticando, poder experimentar, Senhor, a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor Deus, nós estamos aqui, ó Deus, e clamamos a unção, a graça, Senhor, do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Espírito Santo, queremos nos colocar agora como, Senhor, uma esponja, Senhor. Ó Deus, para receber, Senhor, aquilo que o Senhor tem. Queremos, ó Deus, receber, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Ó Deus, queremos receber, Senhor, e nós queremos entender. Senhor, que a Tua palavra venha acompanhada, Deus, da fé, Senhor. Ó Deus, em cada coração seja envolvida pela fé, pela unção do Teu Espírito, e ela possa produzir, ó Deus, aquilo para o que ela foi endereçada nesta noite, aquilo para o que ela saiu dos Teus lábios, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero conversar com os irmãos nesta noite sobre o poder da atmosfera. O título desta mensagem, né, está aí: Construindo a atmosfera do seu lar. Diga atmosfera. Atmosfera. Atmosfera é uma palavra que tem um sentido diferente dependendo de quem é que está falando, né? Se for um geólogo, tem um sentido para esta palavra. Se for um meteorologista, se for um biólogo, já tem outro sentido. Cada um entende essa palavra de um modo, entende de uma forma. Mas nesta noite nós vamos dar para esta palavra um sentido todo diferente, todo especial. A atmosfera é um ambiente propício para que haja crescimento. Você pode repetir? Diga: atmosfera é um ambiente propício para que haja crescimento. Eu acho isto fabuloso, sabe? A Bíblia nos mostra em inúmeras situações Jesus usando, né, das coisas naturais da vida para nos ensinar princípios espirituais. E eu quero, nesta noite, me valer deste recurso também. Veja, quando nós estamos numa determinada região, e aqui na nossa região especificamente, nós andamos por aí, passamos pelos campos e nós encontramos muita plantação, né? Plantação de trigo, milho, soja, muito soja, não é verdade? Amém? E isso é bom, isso é muito jóia, porque o terreno aqui é apropriado, né? A atmosfera aqui é propícia para este tipo de cultura, né? A temperatura, a chuvarada, a qualidade da terra, a qualidade do solo, tudo isso facilita para que estas coisas, né, estas plantas possam vir e vir em abundância. Nós viemos agora em janeiro de férias de um lugar, de uma região onde nós não encontramos um pé de soja plantado. É o litoral de Santa Catarina, né? Faz 15 anos que a gente viaja para lá e nunca encontramos um pé de soja lá. Por quê? Porque lá o ambiente não é propício. Lá o terreno não é apropriado para este mesmo tipo de cultura que nós temos aqui. Agora, se você for para aqueles lados, você vai encontrar lá plantações de arroz, por exemplo, que não acaba mais.
né? Arroz irrigado, você olha e vê aquelas planícies, né? Com arroz vindo com muito vigor, vindo com muito verde, né? Nós olhamos e lá o terreno é propício, lá o terreno é apropriado, a terra é pronta para este tipo de cultura. Ah, mas eu não posso, pastor, plantar arroz aqui? Você pode plantar arroz aqui. Agora, plantar arroz irrigado na nossa terra, na nossa região, é uma coisa muito difícil, né? Aqui na nossa região, em especial lá para os lados de Medianeira, é muito morro, né? Muito morro. Você vai plantar arroz irrigado, não vai dar muito certo, vai matar a bicharada toda aí, afogada, né, com a água. Então, cada lugar tem o seu ambiente preparado, tem a sua atmosfera, né, que vai dar condição e possibilidade para que determinadas coisas possam crescer. Amém, irmãos? Amém? Os irmãos já devem ter ouvido falar de fruto típico, sim ou não? Fruto típico. O que é um fruto típico? É um fruto característico de um determinado lugar, de uma determinada região. Sabe as mangas que nós temos, né, na nossa região, em Medianeira, em especial, temos em abundância, são frutos que vêm lá do sul, do sudeste da Ásia, né? Vêm lá da região da Índia, das Filipinas, e elas foram trazidas aqui para o Brasil, e aqui, né, na nossa região, Medianeira, como eu falei, nós temos manga para dar e vender, né? É um fruto típico daquela região, mas que veio para cá e que se adaptou muito bem aqui e passou a ser um fruto típico daqui. Agora, apesar de ter aqui no Brasil, ter sido trazido para cá, ter se adaptado muito bem, lá no litoral eu não vi um pé de manga plantado, né? Não vi por quê? Porque lá a situação é outra, lá o terreno é diferente, lá a atmosfera ou o terreno não é apropriado para este tipo de planta. Então, o fruto típico é aquilo que a gente colhe, né, quando a atmosfera é absolutamente pronta, é absolutamente propícia para que isto possa acontecer. Agora, veja bem, querido, a atmosfera, ela pode ser natural ou ela pode ser criada. Diga aleluia. Diga de novo, aleluia. A atmosfera, ela pode ser natural ou ela pode ser criada. Você quer ver? Nós estamos aqui fazendo um paralelo com a vida, ok? E o paralelo é o seguinte, né? A nossa vida, a nossa casa, a nossa família, como sendo um terreno, o lugar que a gente vive. E nós queremos que algumas coisas sejam produzidas. Nós queremos que algumas coisas vinguem, tá? E para isso, o que nós temos que fazer? Nós temos que construir a atmosfera propícia para isto. Sabe, nós podemos fazer isto, querido. Existem situações, existem vezes em que a atmosfera é natural. Agora, existem vezes que nós podemos construir esta atmosfera, né? Nós podemos preparar esta atmosfera. Nós não precisamos ser vítimas daquilo que é simplesmente natural. Nós podemos criar este ambiente para o crescimento daquilo que a gente quer. Deixa eu voltar novamente a um exemplo natural, um exemplo físico. Há 1 ano e meio atrás, mais ou menos isso, eu tive o privilégio de viajar para Israel. Israel, 60% do seu território é deserto, é seco, é árido, né? Em todo o território de Israel, chove em média 300 milímetros por ano. No deserto, 3 milímetros. 3 milímetros. Apenas 20% das terras de Israel são aráveis, são cultiváveis. Mas aí, o que eles descobriram lá? Que era possível criar uma atmosfera diferente. Eles desenvolveram lá todo um sistema de irrigação por gotejamento. Por gotejamento. É um sistema que permite que a planta receba a quantidade exata de água que ela precisa para ela poder vir. Com isso, eles passaram a colher todo tipo de coisa que nós temos aqui. O milho, o trigo, o algodão, banana, tomate. Veja bem, antes eles não colhiam estas coisas lá, mas agora eles colhem, eles produzem. E algumas destas coisas eles produzem mais ainda do que aqui. Aqui que tem o terreno apropriado, aqui que tem o fruto típico. E por quê, querido? Porque eles criaram a atmosfera para isso. Eles prepararam a atmosfera para isso. Sabe, se nós formos olhar para os produtores de flores, o que eles fazem? Eles constroem uma estufa. E ali naquela estufa, eles criam o ambiente simplesmente perfeito, ideal para a flor que eles querem produzir.
Ali eles controlam a água, controlam a temperatura. Dentro daquela estufa, eles controlam a terra, eles tiram os parasitas, tiram os fungos. Tudo é artificial. Para quê? Para que a planta que eles estão querendo produzir possa vir da melhor maneira. Amém, querido? Ok? Então a regra é esta, né? A atmosfera, ela pode ser natural ou ela pode ser criada. E meu querido, se nós podemos criar, se nós podemos construir, nós não somos vítimas de nada e de ninguém. Amém? Se nós podemos construir esta atmosfera, nós não somos vítimas de nada e de ninguém. Sabe, muitas vezes nós acabamos reproduzindo aquilo que a gente aprendeu da nossa família, né? Nós acabamos reproduzindo aquilo que nós vimos, muitas vezes nossos pais fazendo. Se os nossos pais se tratavam aí aos trancos e barrancos, via de regra, a gente vai nos tratar também dentro de casa aos trancos e barrancos, a menos que nós escolhamos, diz escolha, a menos que a gente escolha construir uma atmosfera diferente. E a boa notícia é que nós podemos fazer isto, e em contrapartida nós podemos colher algo maravilhoso. Podemos colher um outro tipo de planta, um outro tipo de fruto. Amém, querido? Graças a Deus. Repete isso aqui comigo. As coisas boas precisam ser cultivadas. Diga isso. As coisas boas. Sabe, se você sair por aí, andando pelas estradas, você vai encontrar muita planta feia. Sim ou não? É guaxumba, né? É tiririca, picão, ervas daninhas, né? Agora, você já notou que, andando por aí, você não encontra rosas lindas? Né? Andando por aí, você não encontra, sabe, crisântemos maravilhosos. Você não vê aquele canteiro de tulipas maravilhoso. Você não vê. Por quê? Porque, via de regra, as coisas boas precisam ser cultivadas. As coisas ruins vêm por conta, mas as coisas boas precisam ser cultivadas. Amém? Olha só, a nossa colheita, ela será sempre proporcional à atmosfera que nós estamos criando. Você concorda comigo? Se você construir uma atmosfera de aconchego, de acolhimento na sua casa, você vai ter aconchego, você vai ter acolhimento. Agora, se você construir uma atmosfera, sabe, tensa, aquela atmosfera estressante, que bota pilha em todo mundo, o que todo mundo vai fazer? Vai ficar pilhado, né? Vai ficar naquele agito, naquela pilha. Cada semente produz de acordo com a sua espécie, e a atmosfera é o que vai dar força para que tudo isso possa acontecer. A atmosfera, ela está presente em todos os lugares, em todos os tempos, em todos os momentos, né? Na igreja há uma atmosfera, na nossa cidade há uma atmosfera, na nação existe uma atmosfera, na nossa casa, né? Em todo lugar, no nosso trabalho. E você foi chamado, querido, diga, eu fui chamado. Você foi chamado para construir uma atmosfera na sua casa. E em contrapartida, sabe, você colher os melhores frutos. Você colher alegria, colher amor, colher compreensão, cumplicidade. Amém, meu irmão? Amém, querido? Aleluia. Agora, se você faz parte aí da maioria da população da terra, isto não é natural. Né? As coisas não acontecem assim naturalmente. Né? Você precisa se dispor. Diga isso, eu preciso me dispor. Você precisa se dispor, você precisa agir conscientemente. Você precisa ser intencional. Sabe, você precisa sair daqui sabendo o que fazer e começar a fazer. Amém, querido? Nós não podemos, sabe, simplesmente ficar esperando que as coisas na nossa casa aconteçam. Glória, uma hora vai acontecer. Não dá, não podemos. Né? Nós precisamos parar, pensar e precisamos começar a agir de acordo com os valores, de acordo com os princípios que a palavra de Deus vai nos trazer. E eu quero aqui, a partir desse ponto, citar algumas coisas que podem destruir a atmosfera do seu lar. Nós vamos passar por alguns pontos, nós vamos citar aqui algumas coisas, algumas situações, para dar a você a condição de você identificar,
estas coisas na sua vida, na vida da sua família, na sua casa, e você poder extinguir isso da sua vida. Amém? Então, situações que destroem a atmosfera do seu lar. Situações que destroem a atmosfera. Sabe, via de regra, como eu disse, nós vamos reproduzir aquilo que nós vimos os nossos pais fazendo. Né? Nós vamos reproduzir aquilo que a gente aprendeu. E nós precisamos parar e pensar, por que agimos do jeito que agimos? Sabe, aquilo que você aprendeu pode não ser errado, mas pode ser também que não seja o certo. Aquilo que você aprendeu pode ser que seja bom, mas é possível que tenha alguma coisa melhor. Amém? A Bíblia diz, olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que conselho maravilhoso. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que vocês aí sim possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Amém, querido? Então nós precisamos parar, pensar e nos perguntar por que eu ajo do jeito que eu ajo? Por que eu faço do jeito que eu faço? Tem uma historinha muito interessante que diz que houve um raio lá numa floresta e este raio causou um incêndio naquela floresta. Aquele incêndio começou e os índios deram um jeito de escapar e fugir dali, daquela floresta em chamas. Tudo bem, passou o incêndio e aqueles índios foram voltando, foram entrando para dentro da floresta, foram entrando para dentro daquelas coivaras e os índios encontraram lá uma vara de porcos e os porcos tinham ficado torrados por causa das chamas. E um índio qualquer lá foi e experimentou um pedacinho, né, do porco torrado e comeu o que hoje a gente conhece como porco à pururuca. Ele comeu aquilo e ele achou maravilhoso aquele porco à pururuca. Aquele negócio era gostoso demais. A partir daí, o que aqueles índios começaram a fazer? Quando encontravam uma campina, começaram a tocar os porcos para dentro da campina para atear fogo em toda a campina. Né? O porco é bom, mas não precisa botar fogo na floresta. Amém? Sabe, querida, é a ideia de que, às vezes, nós aprendemos algumas coisas que eram para ser bênção, que eram para abençoar, né, que era para gerar algumas coisas boas, mas pode ser que tenha um jeito melhor de ser feito, né, sem a gente ter que aplicar tanta força, sem a gente ser, muitas vezes, tão destrutivo. Amém, querido? Então, dentro disto, algumas situações aí que destroem a atmosfera do nosso lar. Primeiramente, eu quero falar de grosserias. Imagina você na sua casa e de repente começa aquele ambiente de grosserias. Xingamento daqui, xingamento de lá, né? Palavrão daqui, palavrão de lá, seu isso, seu aquilo. Você gostaria disso? Sim ou não? Imagina você chegando dentro de uma loja e de repente as pessoas naquela loja começarem a te tratar sem qualidade, te tratar com desprezo, com descaso. Ah, faça você mesmo. Olha, eu queria um calçado, número 40. Te vira, tá? Tá lá naquela prateleira lá. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar um tratamento desse, uma coisa dessas? De jeito nenhum, não é verdade? De jeito nenhum. Agora, querido, por que dentro da nossa casa, muitas vezes a gente vê um negócio desse? Por que dentro da nossa casa essas coisas acontecem? Porque, via de regra, sabe, é mais fácil você ser indelicado, você ser grosseiro com aquele que mora junto com você, do que você ser grosseiro com alguém que você nunca viu. Né? Acontece que a gente chega muitas vezes do trabalho cansado, a gente chega, né, exausto, a gente chega às vezes com fome, né, e a gente quer reproduzir um pouco daquilo que a gente recebeu. Né? A gente quer despejar um pouquinho dessa nossa frustração em cima daqueles que estão à nossa volta, e aí as grosserias começam a acontecer. Outra coisa, manipulação. Manipulação. Tem uma situação que geralmente acontece demais entre os casais. Do mocinho e do bandido. Quem já viu isso? É o seguinte, tem pessoas que sempre conseguem manipular de alguma maneira as coisas para elas saírem como mocinho, para elas saírem certas da situação. Elas sempre são certinhas e o outro sempre é o errado. Quem já viu isso acontecer? Quem já viu? Levanta aí a mão.
Eu achei que não acontecesse aqui. Acontece aqui também, pastor. Né? Então, a manipulação é uma coisa que destrói. Gritos. Olha, a menos que a casa estiver pegando fogo, não grite. Não grite, não faça isso. Sabe, lá em casa nós temos o Benjamin. Muitos daí acho que já conhecem o Benjamin. E de vez em quando ele sai gritando pela casa, gritando a plenos pulmões, dizendo que ele é o incrível Hulk. Aí ele faz aquilo brincando, é uma brincadeira, mas já a gente manda ele parar, baixar a bolinha dele, porque ninguém aguenta aquilo, né? E ele faz brincando, né? Por quê? Porque o grito é uma coisa que agride, é uma coisa terrível. Então, grosserias, né, manipulação, gritos destroem a atmosfera. Outra coisa, egoísmo. Diga egoísmo. Sabe quando a pessoa só pensa em si? Quando a pessoa só está preocupada com aquilo que ela quer. Né? O importante é aquilo que eu quero. E quando muitas vezes não se tem compreensão pelo momento que um está passando, pelo momento que o outro está passando. Né? É o egoísmo. Gente, eu tenho lidado com casamento há muito tempo. E eu tenho visto lares destruídos. Lares aí desajustados, desfeitos muitas vezes. Por quê? Porque as pessoas são egoístas. As pessoas só pensam nelas. Elas só pensam na sua felicidade. O que importa sou eu, o que importa são as minhas coisas. A Bíblia diz, querido, que há maior alegria em dar do que em receber. Há maior alegria em dar do que em receber. Nós precisamos ter, né, esta disposição de dar, de fazer para o outro. Injustiças e desvalorização. Todas as pessoas têm um senso de justiça. E quando este senso é violado, as pessoas elas se sentem magoadas. Né? Muitas vezes a gente, né, os pais, na educação dos filhos, a gente chama um filho, a gente dá às vezes uma correção para o filho, e os filhos se sentem injustiçados. Eles não sabem por que eles foram corrigidos. Né? E aí eles ficam magoados, eles ficam ressentidos. Você chega perto deles, eles evitam o toque, eles evitam a aproximação. Né? Às vezes a esposa não aceita a aproximação do marido. Né? Quando o marido chega perto, ela já sai. Né? O marido às vezes não aceita a aproximação da sua esposa. Tem uma frieza, tem um distanciamento. Por quê? Muitas vezes é porque foi violado este senso de justiça. Eu vou aqui, querido, te dar uma dica. Né? O principal é fazer da coisa principal a coisa principal. O principal numa família é fazer do principal o principal. O que é o principal numa casa, numa família? Conta para mim. O que é o principal? O principal, será, é que você tenha razão? É? Será que o principal numa casa, o principal numa família, é que a sua vontade seja feita toda vez? Será que o principal é que todo mundo bata continência para você? Claro que não. O principal, sabe, é que a sua família seja feliz. O principal é que vocês sejam felizes em família. E para isso, muitas vezes, vai ser necessário você passar por cima do orgulho. Errou, reconheça, admita, peça perdão. Agora, não reconhecer destrói a atmosfera. Eu conheço pessoas que são profundamente magoadas, profundamente infelizes. Às vezes pais, né, porque se sentem injustiçados. Pais que têm aí tirado do seu suor mais profundo, para muitas vezes dar alguma coisa para os filhos, poder promover para os filhos algumas coisas, e os filhos não são nem agradecidos, e ainda exigem mais dos pais, mais e mais. Né? Então, injustiças e desvalorização. Outra coisa, a falta de habilidade para resolver conflitos. Conflitos sempre vão existir. Sabe, se você está do lado de uma pessoa que você ama, será impossível você não errar com essa pessoa. Impossível. Né? É impossível também que essa pessoa não erre com você. Cedo ou tarde, este erro vai acontecer. Então, querido, quando surgir isto, quando surgir um conflito, você precisa ter habilidade para resolver este conflito. Há pessoas que simplesmente fazem de conta que o conflito não aconteceu. E elas seguem em frente, que não existe conflito. E elas seguem. Há outros que querem resolver o conflito como se fosse a Terceira Guerra Mundial. Né? Eles já são violentos, já são agressivos, já são ofensivos.
Não, nós precisamos ter habilidade, precisamos saber, né, conversar, precisamos saber acertar as coisas. Né? Conflitos não resolvidos destroem a atmosfera. Quando, sabe, as coisas não estão resolvidas, não são acertadas, as pessoas, elas não se olham no olho. As pessoas, né, não se aproximam, não têm vontade de estar perto uma da outra. Né? Não se tem vontade, muitas vezes, de dar nada, não se faz nada. Porque o conflito não está resolvido, a coisa não foi acertada. Agora, quando é resolvido as coisas, pronto, leva cartão de crédito, leva, né, talão de cheque, leva a chave do carro, leva telefone, leva tudo. Por quê? Porque foi resolvido o conflito. Né? Por quê? Porque quando o coração está aberto, né, existe o caminho de duas mãos ali, então se tem acesso a tudo. Amém? Outro ponto, relacionamentos baseados em cobranças. Família, querido, é um lugar para a gente se sentir bem. Família é um lugar onde a gente precisa se sentir à vontade, onde a gente pode estar à vontade. Cobrança exagerada, sabe? Só cobrança, ninguém aguenta, ninguém suporta, não é bom. Ninguém gosta de estar num lugar onde é cobrança, cobrança, cobrança o tempo inteiro. Né? Isso acaba com qualquer atmosfera, com certeza. Sucumbir aos problemas e ao negativismo. Esse é outro ponto importante, sabe? Hoje em dia nós vivemos num tempo onde muitas pessoas têm problema com dinheiro. Um dos problemas, né? Dinheiro. E às vezes é muito mês pela frente para pouco dinheiro. Você recebe o seu salário, você pagou as coisas e ainda tem muito mês pela frente e acabou o dinheiro. Quando isso acontece, começa a vir as pressões. Né? E aí o que a gente deve fazer? A gente não pode permitir, querido, que esta pressão entre para dentro da nossa casa. Né? Ou então atrapalhe as coisas dentro da nossa casa. Você entrou para dentro da sua casa, deixa os outros problemas, as outras coisas do lado de fora. Ah, olha, eu estou passando por uma situação muito difícil no meu trabalho, está difícil. Não importa, deixa do lado de fora. Deixa de lado de fora. Por quê? Porque essas coisas destroem, valendo a atmosfera do nosso lar, a atmosfera da nossa casa. E elas não ajudam em nada. Trazer os problemas para dentro de casa não ajuda em nada, não resolve. Agora, querido, eu jamais viria aqui, né, só para falar para você daquilo que você não deve fazer. Né? Eu vim aqui também para te encorajar e para te incentivar nas coisas boas. Então, algumas coisas aí que você pode fazer para construir. Agora é para construir a atmosfera da sua casa, construir uma atmosfera saudável na sua casa. Primeira coisa, ame as pessoas na sua casa, não pelo que elas fazem, mas pelo que elas são. Diga, não pelo que fazem, mas pelo que elas são. Eu lembro do testemunho de uma senhora que se converteu, ela havia feito psicologia, e segundo ela fez psicologia para que ela pudesse se achar, para que ela pudesse se encontrar, ela pudesse se entender. Né? De maneira simples, ela às vezes comunicava algumas coisas bem profundas. Ela dizia, por exemplo, olha, eu estou tentando entender que tipo de café eu gosto. Em outras palavras, ela dizia, eu estou tentando entender quem que eu sou ainda. Né? E aí, com o decorrer do tempo, a história desta senhora foi ficando notória para todos nós. Ela, na sua infância, no seu relacionamento com o pai, quando ela tirava uma nota, 9, 9,5, né, o pai chegava para ela e dizia, olha, isso não serve, isso é muito pouco para você, você precisa tirar 10. E ela ia, se esforçava bastante, tirava 10, quando tirava 10, o pai ficava todo orgulhoso e espalhava para todo mundo, a minha filha é 10, a minha filha tirou 10. E aí ela começou a compreender na cabeça dela, cabeça de criança, que ela era aceita de acordo com a sua produtividade na escola. Né? O pai esperava que ela fosse ser perfeita, sempre, né? Exemplar o tempo inteiro, 100% o tempo inteiro. E aí ela acabou se desencontrando, se descarrilhando na sua vida. Então, um lar saudável é aquele em que as pessoas são amadas por quem elas são. Sabe, apesar de nós necessitarmos profundamente de ensino, de educação, de cultura, isso é bom, isso é necessário, a gente precisa muito mais de amor e de aceitação. Muito mais de amor e de aceitação. Sabe,
Se você for parar para olhar, as pessoas que você conhece, né? As pessoas bem-sucedidas que você conhece, todas elas têm escolaridade completa? Sim ou não? Se você for parar para olhar as pessoas que hoje na cidade têm riqueza, né? Tem muita riqueza, você vai ver algumas pessoas que estudaram bastante, mas você vai encontrar algumas pessoas que estudaram pouco. É ou não é assim? É assim. Então, querido, isso indica que sucesso na vida não depende única e exclusivamente de ensino, de estudo. Isso é bom, isso nós temos que fazer. Agora, quando o seu filho vai na escola, né, e ele recebe lá uma nota, ele apenas está recebendo aquela nota. Sabe, ele não é aquela nota. Né, ele é muito maior, ele vale muito mais do que aquela nota. Amém, querido? Nós pais precisamos olhar para os nossos filhos e precisamos reconhecer isto. Tirou uma nota 5, meu filho, vamos lá, estude. Você pode melhorar, meu filho, vem aqui que eu vou te ajudar. Agora, meu filho, você continua sendo 10 para mim. Você continua sendo especial para mim. E o meu amor por você e o seu espaço nessa casa não depende de uma nota que você vai tirar. Amém? Quando você faz isto, querido, os seus filhos, eles se tornam seguros. Eles se tornam confiantes. E eles vão, com certeza, vencer na vida deles. Amém? Graças a Deus. Outra dica aí para você construir a atmosfera. Gentilezas. Bom dia, com licença, por favor, muito obrigado. Querida, volte logo. Querido, volte logo. Essas coisas fazem toda a diferença numa casa. Quem é que não gosta dessas coisas, não é verdade? Outro dia nós estávamos em reunião em Matelândia, uma semana inteira praticamente lá, alguns pastores, de manhã até à noite, e num desses dias quando a Giovana, minha esposa, veio me buscar, ela veio buscar com as crianças, eles chegaram, o Benjamin correu até mim, veio no meu colo, quando ele pulou no meu colo, ele disse, a casa não tem graça sem o papai. É bom demais ouvir um negócio desse, né? A nossa casa é um lugar de festa, é um lugar de brincadeira, é um lugar de alegria, todo mundo gosta de estar em casa, a gente se sente bem em casa. Então as gentilezas constroem essa atmosfera. Encarar e tratar as diferenças de maneira adequada. Você já teve a experiência de sair de férias com uma família estranha? Sim ou não? Ou então você sair de férias com uma turma bem grande, um monte de gente? Quantos já fizeram isso? Ok, quando isso acontece e vocês chegam lá e todo mundo faz aquela sujeirama toda, né, e fica lá a louça para lavar, por exemplo, ninguém se mexeu para limpar, o que você faz? Como você está de férias, né, você vai lá e lava, sim ou não? Você vai lá e lava, tranquilo. Vocês estão ali organizados e, de repente, você vai para a sua cama e as crianças vieram para cima da cama sujas de areia. Você se incomoda, com certeza, mas como você não quer se estressar, estragar as suas férias, você bate os lençóis e boa. E você fica contando, né? Só mais 9 dias. Só mais 8 dias. Você fica naquela. Quando termina as férias, você não vê a hora de você chegar em casa e ficar lá na sua casa sozinho. É ou não é assim, gente? É assim. É assim. Nós agimos assim porque nós vamos conviver ali um tempo. Agora, se você fosse viver com aquelas pessoas 1 ano, 2 anos, ou quem sabe o resto da sua vida, e elas vêm para cima da cama para sujar de areia os seus lençóis, sabe, querido, se você não resolver este problema, isto vai ser uma semente de destruição na sua vida. Os irmãos estão entendendo? Tem 2 filhos, um chega e joga a toalha em cima da cama, bem do lado que o outro deita, né? Se você não resolver isso vai ser uma semente de destruição na sua casa. Pais, escutem bem aqui, filhos que começam com um enrusgue um com o outro, você tem que resolver isso, porque senão isso aí vai ser uma semente de destruição na sua casa. A atmosfera, querido, ela precisa ser construída, e ela precisa ser construída por você. Diga, eu devo construir. Você precisa construir. Quantas vezes, sabe, a gente convive aí com pessoas que às vezes têm a mania de falar dos outros. O assunto é o outro.
é o outro. Sabe, querido, se isso acontece, você precisa resolver essas coisas, né? Na sua casa, principalmente. Se o seu filho, às vezes, tem aí a tendência, né, para ser fofoqueiro, né? Eu não quero espalhar que talvez ele tenha aprendido com você, né? Mas, detalhes à parte, né? Detalhes à parte, vamos imaginar a seguinte situação. Você tem que mudar essa realidade, você tem que mudar esse quadro dentro da sua casa. Seu filho começa a falar de alguém, diga, não, nós não vamos falar de ninguém aqui não. Nós vamos falar somente das coisas que abençoam. A Bíblia diz no livro de Lamentações, olha, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Vamos trazer à memória só as coisas boas. A Bíblia diz, olha, aquele que for falar, fale segundo os oráculos de Deus. Amém? Então, na nossa casa, nós precisamos resolver essas coisas. Nós precisamos acertar estas coisas. Não deixar essas coisas se criar. Amém? Perdoar sempre e manter o coração aberto. Perdoar sempre e manter o coração aberto. Quantos exemplos de pessoas que perdoam, né? Esposa que perdoa marido que perdoa a esposa, às vezes, né, por uma traição, e depois de anos, né, aquilo volta à tona, né, aquele assunto volta à tona, ou então, constantemente aquele fato, aquele episódio volta à tona. Querido, escute bem, você pode viver junto com alguém, e você pode nunca ter perdoado este alguém da ofensa recebida. Sabe, continuar a vida não quer dizer haver perdão. Diga isso, continuar a vida juntos não quer dizer haver perdão. Você está ali dentro da sua casa, né? Você pela manhã sai para trabalhar, seus filhos saem para estudar, seu cônjuge sai, à noite todos voltam, à noite todos entram em casa, todos estão ali debaixo do mesmo teto, todos sentam ao redor da mesma mesa e todos convivem juntos, mas isso não quer dizer que houve perdão. Sabe, as diferenças existiram, elas precisam ser encaradas e elas precisam ser resolvidas, elas precisam ser acertadas, e o perdão e o coração aberto são fundamentais para isso, fundamentais. Sabe, querido, quando a gente está ferido, retendo o perdão, a gente começa a resistir às pessoas. Olha, não importa o que ela vai fazer, seja o que ela fizer, eu sou do contra. Sabe, a gente vê isso constantemente, né? Maridos que às vezes resistem às suas esposas, esposa que resiste ao marido, filhos que às vezes resistem aos pais, né? Não tem um motivo, muitas vezes, aparente, não tem uma razão em si, né? Mas é que interiormente eles estão feridos. Eles estão feridos porque houve uma situação e isso não foi resolvido. Então eles são do contra. Sabe, querido, não existe nada mais exaustivo do que você estar resistindo a alguém, sabe, e você ser resistido por este alguém. Principalmente dentro da sua casa. Isso dentro de casa é fatal. Isso dentro de casa é destrutivo. Isso acaba com as energias, isso drena as forças, isso destrói. Precisamos perdoar realmente e manter o coração aberto. Amém? Amém, querido?